Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Rani, sou cubana, moro aqui no Brasil já tem 10 anos. E eu falo muito sobre questões de Cuba, sobre questões tanto políticas, sociais, culturais de Cuba e como que está sendo minha vida aqui no Brasil. E para todos vocês que sempre estão aqui no canal me incentivando, me apoiando, muito obrigada. E espero que gostem do vídeo de hoje. É um vídeo que me pediram muito para reagir, o que talvez eu não teria reagido se não tivesse me pedido tanto. Talvez eu teria sondado o assunto de uma forma mais didática. Mas aí eu tomei coragem, assisti o vídeo, me arrependo um pouco. Embrulhou o estômago, mas eu vou reagir mesmo assim, porque eu acho que vocês merecem saber a verdade e o que tem por trás daquele vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou reagir ao vídeo da tal da Laura Sabino. O vídeo se chama Comunista Foi para Cuba, Primeiros Dias. E, gente, assim, eu tô reagindo a esse vídeo porque tem 1000 turistas que vão em Cuba todo ano e eu não reajo a vídeo nenhum. Porque eu acredito que se o turista está indo em Cuba, muitas das vezes ele quer mesmo conhecer a ilha, se distrair. Inclusive tem uns boatos, uns anos atrás, que Cuba iria deixar de ser socialista. E houve uma enxurrada de gente que queria ir lá para viver esses últimos meses ou anos da Cuba socialista, mesmo que não concordassem com o governo cubano. Então, assim, o ponto do vídeo não é se você é turista e quer ir em Cuba. Tenho vários amigos que foram em Cuba e inclusive até indiquei lugares para eles conhecer. Porque querendo ou não, a ilha vive de turismo, tem lugares maravilhosos e tem um povo maravilhoso. Então, assim, eu não sou contra a pessoa ir lá como turista. Mas essa mulher que eu vou reagir no vídeo de hoje, ela tem um conteúdo político aqui no Brasil. Então, ela tem uma certa responsabilidade, no mínimo, com a verdade daquilo que ela produz. Por isso que eu estou me dando o trabalho de reagir ao vídeo dela, porque como uma pessoa que tem milhares de seguidores vai falar mentira abertamente na internet e os seguidores vão acreditar naquilo, ou é muita ingenuidade da parte deles, ou ela está fazendo eles de idiotas, simples assim. Outra coisa que me chama a atenção é como ela está fazendo o povo cubano de idiota, como ela está rindo da nossa cara, como ela está ofendendo o povo cubano. E a gente já começa por aí, quem quiser fica, quem não quiser não fica, porque eu não vou começar adulando para no final descascar a pessoa, já vou começar achando que a pessoa tá rindo da minha cara e já vou falar aqui logo de início do vídeo. Então, o que que acontece? Ela chega em Cuba e ela primeiro faz toda uma introdução, com uns tempos atrás, ela falou com não sei quem, mandaram ela ir para Cuba e que finalmente ela tá indo para Cuba. Ela conseguiu dinheiro para ir de turismo em Cuba. Primeira vez que a gente consegue falar assim, tendo internet em mãos, e agora eu consigo explicar para vocês mais ou menos como é que funciona a internet em Cuba, já que é uma dúvida de muitas pessoas, né? A gente precisa, em primeiro lugar, de encontrar uma casa como essa daqui, que é de telecomunicação. E aqui é vendido celular, smartphone, telefone, são muitas opções. Bom, já vou começar por aqui porque ela já tá falando dessas casinhas, gente. Às vezes eu acho que as pessoas acham que Cuba é uma ilha como aquela dos desenhos, que você chegou, naufragou, né, o barco chegou num extremo da ilha, faz uma trilha de 2 horas e chegou no outro extremo da ilha. Cuba é a maior das Antilhas, então assim, não é como se tivesse uma casinha dessa para vender cartão e para colocar crédito e vender celular em cada esquina. Então ela tá num bairro turístico, obviamente ela se deparou com esse lugar para turistas, mas imagina as pessoas que moram em bairro mais afastado se vai ter esse lugar. A pessoa tem que se deslocar até lá, que é longe, para poder ter crédito no celular ou para poder ter um celular. Celular que não é todo mundo que tem. Ou o cubano revende e vai trocando por trabalho, ou arruma dinheiro de uma forma ou de outra. Ou geralmente quem tem celular em Cuba são aqueles cubanos que têm familiares fora de Cuba e que mandam para ele o dinheiro para eles poderem comprar em Cuba. Então não é uma coisa assim fácil que ela tá, achei a casinha, pronto, todo mundo tem internet em Cuba. Não é assim que funciona. E também os chips de celular ou os cartõezinhos de celular. O que são isso? O que é isso, basicamente? Os chips de celular você precisa de fazer... É como se você fizesse uma linha aqui. A linha que a gente fez custa 1000 pesos. Seria mais ou menos uns 60 reais. E já vem com uns créditos, se eu não me engano, 250 pesos de créditos. O que eu acredito de verdade que daria... para 13, 12 dias aqui na viagem. Só que como eu quero fazer esses vídeos para vocês, eu produzo conteúdo pra internet, eu também comprei, coloquei mais dinheiro. Eu coloquei mais 650, se eu não me engano. 950? 950 pesos é o que seria ali
que seria ali R$52, R$53. E a gente tem isso aqui em Cuba como uma linha permanente. A gente tem um número cubano agora. A gente, quando voltar a Cuba, a gente pode ter esse mesmo número. E é isso, né? Temos os dias ilimitados. Lugares públicos mais amplos, você tem acesso ao Wi-Fi através desses cartõezinhos que contam o tempo. Então é essa a explicação para vocês do porquê que a gente meio que demorou um pouco para estar subindo vídeos. Ótimo, gente. Ela começa falando que para ela colocar essa linha ela pagou 1.000 pesos. 1.000 pesos. Então eu vou começar pelo salário mínimo cubano. Um cubano recebe como salário mínimo 2.400 pesos, mais ou menos. Imagina se ele tiver que pagar já 1.000 pesos para ter uma linha de telefone com crédito. Então você pega metade do teu salário. Imagina você morar no Brasil, você ganhar R$2.400 e ter que pagar R$1.000 na linha de telefone. Vocês têm noção? Aí vocês vão me dizer, mas a gente tá falando de peso ou equivalente. Não, não tem equivalente. Piora a situação ainda. Piora, porque vocês sabem quanto que custa para pagar a energia de uma casa em Cuba? Dependendo, são 700, 900, até 1.000 pesos. As famílias só conseguem pagar a energia de uma casa porque em Cuba mora todo mundo embutido na mesma casa. Não tem independência para cada um morar sozinho se quiser. Se for uma pessoa que quer morar sozinho, não pode. Então mora todo mundo junto, aí ganha todo mundo, vai juntando o salário. Por isso que acaba sobrando para pagar as contas básicas, que aumentaram muito, inclusive, depois da nova reforma. Então, assim, ela fala rindo, como se fosse a maior facilidade do mundo. Só que tudo bem, ela deve estar falando pro estrangeiro, né? Ela deve estar falando pro Brasil. Ela não está fazendo, então, uma pesquisa sobre Cuba, ela não está fazendo, então, uma viagem realmente enriquecedora sobre Cuba, ela está trazendo informações turísticas. Se for isso, ok, é barato para vocês estrangeiros, para vocês brasileiros que queiram ir em Cuba, é barato, sim, tudo certo. O bairro que a gente tá ficando é o típico bairro cubano, não é um bairro pra turista, não é um bairro, pelo contrário. Meu Deus, ela tá em Centro Habana. Qual a noção de bairro? Ela pulou as aulas de geografia? Vamos lá, ela tá em Centro Habana, que é uma região turística. Ela saiu de uma rua colorida, que provavelmente foi restaurada por Eusébio Leal, a associação, e aí ela entrou numa rua mais acabadinha, uma rua mais adentro. Eu vou mostrar um mapa para vocês aqui de Centro Habana, qual é o bairro mais próximo. Ela não menciona no vídeo dela todo qual é o bairro que ela tá. Perguntem para ela qual o bairro que ela ficou, qual o nome do bairro, porque ela tá falando que ela tá ficando em outro bairro. Pulou as aulas de geografia total. Tem diferença entre bairro e rua. Rua é uma coisa, bairro é outra. Ela simplesmente está ficando uma rua mais para dentro, uma rua menos colorida, uma rua menos fora da parte onde os turistas fazem foto, até porque onde o turista faz foto não tem casas para se alugar, a população mora mais nas ruas de dentro mesmo. Então, o que tem perto dos lugares que está colorido, que está restaurado, sim, de fato são hotéis, mas ela não está fazendo nenhum ato revolucionário ficando na casa de um cubano. A maioria dos turistas que vão em Cuba ficam em casas de cubanos porque é muito mais acessível, muito mais econômico e porque esses cubanos são autorizados pelo governo, então é seguro. Então, assim, ela não está fazendo um ato de caridade ficando na casa de um cubano e mostrando para vocês. Ela está mentindo, dizendo que está ficando no outro bairro. Cadê o outro bairro? Eu nasci e cresci em Cuba, ela está em Centro Havana. É tudo o mesmo bairro. Então, por aí, você já vê o nível da pessoa. Ela está mentindo no vídeo dela? Ou então que ela fale o nome do bairro? Possivelmente, o que a gente tem perto de Centro Havana, ou é Vedado, que também é um bairro que é frequentado por turistas, ou ela está próxima de Quatro Caminhos, ou ela está próximo do porto, ou ela está próxima de chegar em Deus de Outubro. Aí a gente vê a redondeza de cidade da Havana, mas tudo o restante é cidade da Havana. A Havana, que eu digo, é o centro mesmo, o centro todo que é de turista. Tem muitas ruas afastadas onde, obviamente, está tudo mais descolorido, onde tem mais casas de cubanos mesmo, porque os cubanos moram, que nem aqui as pessoas moram no centro do Rio de Janeiro. E nem por isso deixa de ser o centro do Rio de Janeiro, que é um local turístico também. Tem pessoas que moram em Leblon, que é um local turístico, e nem por isso elas deixam de morar lá. Então, onde ela está, mora cubanos, mas continua sendo um bairro turístico. Vocês que não foram em Cuba não tem como notar isso, mas a gente que é cubano, e qualquer cubano que estiver assistindo esse vídeo, vai saber que essas são ruas de Centro Havana. E se você é estrangeiro e foi em Cuba, você vai reconhecer. Ela só está numa rua onde tem casinhas comuns. E ok,
É o certo, é o que eu indico para tudo, qualquer pessoa que me fala, Anny, eu vou em Cuba, onde que eu me hospedo? Para que tu vai se hospedar num hotel para pagar para o governo, se tu pode se hospedar numa casinha e pode colaborar com aquela família, né, daquela casinha. Eu acho isso um ato revolucionário dela, aí gostei, é a parte do vídeo que eu gostei. Tirando pelo fato de que ela se hospedou numa casinha onde supostamente as pessoas concordam com o governo cubano. Porque obviamente que essa viagem foi planejada e ela não ia escolher uma casinha aleatória, né? Lógico. Eu pensei que tava trancado. Não era comigo. Olha, a casa é uma casa simples, bonita e tem sido muito legal pra gente. Olha, tem uma mesa aqui que geralmente a gente traz alguma coisa pra comer à noite. É lógico que é uma casa simples, mas ao mesmo tempo bonita. Em Cuba, todas as casas, a maioria do povo é simples. Em Cuba, as casas de cubanos que hospedam estrangeiros é bonita. Até porque esses cubanos não estão hospedando só você, Laura Sabino. Você não é o umbigo do mundo. Esses cubanos hospedam muitas pessoas por ano, muitas pessoas de vários países, não só você, pessoas que pagam em dólares, que fazem eles poder ter condições de deixar a casa mais bonita. Então isso me parecia uma coisa tão lógica que para mim até uma criança poderia raciocinar isso, mas talvez os seguidores dela não tenham essa capacidade, os que acreditam, tá? Não todo mundo, não tem a capacidade de raciocinar que se ela tá numa casa ou se hospedando, que a pessoa hospeda outras pessoas, essas pessoas ganham em dólares. Então, sim, a casa vai ser bonita e vai ser arrumada. Vai para um bairro mais periférico, onde moram pessoas que não têm condições de alugar a casa, para tu ver se a casa vai ser bonita e arrumada, né, Laura? E assim, eu acho interessante ela falar disso, da questão da casa, porque não é todo cubano que tem a facilidade. Eu vou deixar aqui a tela, mais ou menos onde que vocês acham informações sobre isso, porque seria um assunto mais comprido. O cubano que pode alugar a casa para estrangeiro, ele tem um selo azul na porta, que significa que essa é uma casa que pode ser alugada para estrangeiros, né? Esse cubano, além de receber bem, ele tem uma vida melhor, porque ele ganha presentes de muitos estrangeiros que vão lá e se hospedam lá, porque nem todo mundo é a Laura. Tem muito estrangeiro que sabe das dificuldades de Cuba, então já vai lá, sabe que vai se hospedar numa casa de um cubano e leva coisas, tanto enfeites, roupa, além do dinheiro a mais que eles deixam, levam coisas para aquela pessoa, são presentes, né? Então essas casas, obviamente, têm uma qualidade muito melhor do que qualquer outra. Mas, gente, isso não é óbvio? Isso não é lógico? Não, se a pessoa que estiver assistindo é um pré-adolescente que não tem noção de vida, porque acabou de sair da casa dos pais, começou a estudar sobre o mundo e não tem noção, mas eu acho que até uma criança, gente, isso é lógico. Se ela está se hospedando numa casa que recebe turista, por que a casa seria feia caindo aos pedaços? Mas aí todo mundo que nem roubou fala, nossa, olha as casas em Cuba. Então as casas em Cuba são assim? Nossa, então estava todo mundo enganado, as casas em Cuba não são nessa situação aqui, não? Elas são assim? Elas são assim como essa casa daqui, onde tem pessoas que alugam a casa para estrangeiros e ganham em dólares? Não, mentira. Pelo amor de Deus, gente, é óbvio. Enfim. É igual ontem a gente comeu pizza à noite, então a gente comeu aqui um quarto super normal, um quarto doméstico. Já tá cheio de... Um quarto doméstico. Ela esperava que fosse o quê? Se ela tá numa casa. Ela esperava que fosse um quarto de hotel. Lógico que não, ela escolheu se hospedar numa casa, então vai ser um quarto doméstico. Sim, vai ser um quarto comum, mas um quarto melhor do que qualquer quarto comum. Porque como eu falei anteriormente, não precisa repetir, ela tá numa casa que aluga estrangeiros. Então assim, logicamente, tudo nessa casa vai ser muito melhor. E ela tá embutindo vocês com essa informação, usando essa casa como exemplo. Essa não é a casa de exemplo. Ela poderia ir nos bairros que eu mencionei nesse vídeo daqui, que eu vou deixar por aqui na tela, que são bairros realmente do povo cubano, o povo de a pé, e que ela não vai ir nesses bairros para conhecer como que é a qualidade de vida dessas pessoas e como que é a casa dessas pessoas. Então, eu vou deixar por aqui talvez algumas imagens. Então ela não tá numa casa assim, ela tá numa casa de hospedagem. Lógico que vai ser um quarto mais arrumadinho, né? Mas enfim... os bebês recém-nascidos que estão assistindo o vídeo dela não vão entender isso, vão acreditar e vão ficar, então os quartos em Cuba são assim? Não acredito. Achei que o cubano dormia no chão.